E aí galera, sobre a nave Xícara Bigora, sejam bem-vindos a mais um episódio de Varíola Virulenta. Eu sou o Miojo e estaremos aqui por esse episódio para falar um pouco de uma guerra, né, tão conhecida, mas pouco falada na atualidade. E você, Chay, como você tá? Salve Miojo, salve queridos ouvintes. Estamos aí, né, com mais um episódio do Varíola de número 43, 44, sei lá. Já passamos o 40 e hoje a gente vai falar desse período, né, virulento da nossa história, né, que esse ano completou 50 anos, né, Miojo? A gente tem 50 anos da Guerra do Vietnã, que a gente ia falar ali há uns meses atrás, mas outros assuntos acabaram surgindo na frente e a gente vai falar hoje sobre esse episódio da história da humanidade, né? Se você já sabe como funciona aqui, vá lá no seu agregador de podcast, dê a sua avaliação sobre a gente. Sigam a gente nas redes sociais, os links vão estar aqui embaixo na descrição, tanto do nosso Instagram quanto do nosso TikTok. Se você não segue, vai lá seguir. É muito importante pra gente esse engajamento, não só aqui na plataforma, mas também em outras, que vai chamar o público pra vir pra cá pra escutar esse episódio. Tanto aqui quanto no YouTube. Se você está ouvindo isso pelo YouTube também, compartilhe essa informação, vai lá e segue nossas redes sociais, beleza? Outra forma de dar um apoio super positivo para esse conteúdo que a gente cria aqui, você pode ir no nosso Apoia-se. Exatamente, lá no nosso Apoia-se você encontra várias formas de poder contribuir com esse projeto e também consegue conhecer um pouco mais, né, entender um pouco mais do que a gente tem de planos para esta varíola virulenta, este podcast que pode se tornar muito mais no futuro. E com isso, vamos pulando diretamente para o nosso episódio, porque tem muita coisa interessante para falar sobre esse conflito. É isso aí, bora nessa e bom dia, Vietnã. Episódio de hoje: Guerra do Vietnã. Por que o Vietnã? Porque não foi apenas uma simples guerra, né? Mas foi um epicentro de colisão entre o fim do colonialismo e o auge ali da Guerra Fria pós Segunda Guerra Mundial. Essa luta do Vietnã, ela trouxe muita coisa interessante, muitas coisas, inclusive um nacionalismo muito grande, né? Essas questões das intervenções estrangeiras, e foi uma guerra que foi travada não simplesmente dentro das selvas, né, no pântano, ou nos campos de arroz, mas também nas ruas dos Estados Unidos. Isso que é o mais engraçado, né, que foi um conflito que acontece na Indoásia, mas isso tem repercussões muito fortes dentro do próprio Estados Unidos. E para entender o mundo de hoje, a gente precisa passar por essas lições do Vietnã e o que aconteceu lá. Então a gente vai discutir esse conflito hoje, começando primeiro pelo colonialismo francês, que foi um período longo de brutalidades ali que se escalou dentro do território. Então, vamos começar primeiro, para entender essa intervenção americana, vamos passar por essas lutas que foram travadas ali dentro há décadas. A história não começa em 65, mas antes, no século XIX, quando os franceses vão colonizar ali. A Indochina francesa não era só uma colônia que era para povoar, mas eles tinham muita extração de recursos ali da região. Assim como era o Brasil, né? Era uma colônia o interesse era muito maior nos seus recursos do que no seu povoamento, né? Até mesmo a colonização brasileira, né? A gente vai ver que existe um povoamento bem mais para frente, que existe aquele interesse de ocupar os espaços onde vão desbravar a floresta ali e assassinar os indígenas, para que a Espanha não cresça também o território de influência. Na verdade, eles tomaram vários territórios de influência dos espanhóis. Então, pensando no Vietnã, imagina uma sociedade onde a sua terra foi tirada à força, e aí eles criam plantações gigantescas de arroz e de borracha. E quem é da região, os camponeses que são da região, são submetidos a trabalho forçado e a impostos exorbitantes para financiar essa infraestrutura que só ia beneficiar a França, né, a metrópole francesa. A elite local
que ajudava com os franceses a fazer essa invasão, isso facilitou muito esse processo de colonização e também o vasto crescimento da miséria que acontece na região. Então, isso é meio que a situação política que está pegando fogo, né, por causa da situação da população lá dentro, e isso gera um grande ressentimento dentro do território vietnamês, né? E com esse ressentimento que tem o surgimento de uma figura chamada Ho Chi Minh. Ele era um homem que basicamente personificou a fusão do nacionalismo fervoroso que existia, junto com as ideologias comunistas que estavam crescendo na Europa, né, por causa da Revolução Russa, mas elas estão se espalhando em outros lugares do mundo também. Então, para ele, né, o Ho Chi Minh, ele via que a libertação nacional e a revolução social eram duas faces da mesma moeda. Então isso é muito louco, né, Chay? Porque a opressão, ela acaba levando a um resultado óbvio. A libertação do povo oprimido, né? Sim, sim. E o Ho Chi Minh também, né? Nessa mesma época, se eu não me engano, ele faz parte de um grupo de estudiosos ali da Ásia, de estudantes, né? Da Ásia, que tem uma série de lideranças, né? Até mesmo da China, que eles vão para outros países para aprender, né? E o Ho Chi Minh, ele é esse cara que ele viaja vários lugares do mundo, inclusive há relatos de que ele trabalhou como garçom no Rio de Janeiro durante um período, né? Que ele, o navio dele teria passado por aqui, teria ficado um tempo e ele trampou aqui um tempo. E ele volta, né, pra China, pro Vietnã, né? Pra consolidar esse movimento de libertação nacional, né? Porque teve muitos depois da Revolução Russa, começaram a ter muitos desses movimentos de libertação nacional, exército de libertação nacional, né? Em todos os lugares do mundo, e o Ho Chi Minh é um dos caras que compõe um desses, né, no Vietnã. Não, com certeza. Então, quando você vê ali, após, né, o término da Segunda Guerra Mundial, o Ho Chi Minh, ele declara a independência do Vietnã. E a França, ela se recusa a abrir mão do que eles achavam que era a joia do Oriente, porque, mano, basicamente, eles existiam em função de vender commodities para enriquecer a França, né? E qual foi o resultado disso? A Primeira Guerra da Indochina. Qual foi o resultado disso? Foi a Primeira Guerra da Indochina. Aham. Que foi um conflito que começa ali em 54. O exército começou a usar aquelas táticas de guerrilha, onde eles aprenderam muito, e uma logística que era absurda dentro do território. Isso é muito louco a forma que os vietnamistas eles vão desenvolvendo essas estratégias de combate, né, dentro do território. E isso vai se intensificar. Essas estratégias, tanto a logística quanto essas táticas de guerrilha, foram muito eficazes para derrotar os franceses nesse processo de libertação, né, de liberdade e independência do povo vietnamita. Na Conferência de Genebra, que seguiu depois desse conflito, né, houve uma solução meio merda que foi feita. O Vietnã foi dividido temporariamente por algo chamado Paralelo 17, que é basicamente essa divisão do norte e do sul, né? Isso já é em 56. Não, 54, não é não? Que é depois da derrota francesa, Isso, né? exatamente, 54. Esse tá Na correto. batalha de... A gente tem que sempre pedir desculpa quando a gente vai falar... quando a gente vai falar de um outro idioma, porque o Vietnã... O idioma do Vietnã é meio difícil de pronunciar. E a batalha de Dien Bien... Eu não sei se o PH... Eu não sei qual que é a pronúncia. Pu. Dien Bien Phu, Eu né? acho que é com F mesmo, de full. Mas é depois dessa batalha aí, né, que tem a derrota da França e que eles fazem essa divisão do Vietnã, né, no paralelo 17. E aí você tem o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, né, que é engraçado, né, Miojo, dividir um país entre dois, né, o Norte e o Sul, entre dois lados, né, a gente consegue ver isso em vários episódios da história, né, na Coreia, na Venezuela, em vários países. E aí, as expectativas de 56 é que ia rolar uma eleição, e essa eleição iria unificar o norte e o sul do Vietnã, como uma nação só. Porque a gente tem esse paralelo, por exemplo, com a Coreia, né? Que tava falando aqui, tem essa divisão até hoje. Teoricamente, eles estão em guerra até hoje, né? Declarado. Teoricamente, né? Não houve uma rendição de nenhum dos dois lados. A guerra da Coreia ainda existe. Mas aqui no Vietnã existia essa expectativa de unificação nas eleições que estavam sendo programadas para 56. Porém, essas eleições nunca aconteceram. E elas não acontecem por quê? Porque dessa vez os Estados Unidos não quer levar a democracia, né? Os Estados Unidos têm outros interesses na região.
E por isso, eles não deixaram que essas eleições ocorressem, porque eles tinham medo do que eles chamavam de teoria do dominó. Porque a ideia é que se o Vietnã se transformasse em comunista, todo o sudoeste asiático ia fazer o mesmo. E eles sabiam que pela popularidade e pela figura que ele era dentro da sociedade, o Ho Chi Minh ia vencer essa eleição, não importava se você era do sul ou se era do norte. Naquele momento, a figura dele era muito forte dentro das estruturas sociais. E ele ia ser eleito. Isso aconteceu na Coreia também, né? Você sabia? Que quando teve a retirada das tropas japonesas na Coreia, ali, acho que foi no final da Segunda Guerra, entre 45 e 50, o principal candidato para a eleição na Coreia, que na Coreia do Sul, para ganhar, era o Kim Jong-il, que era o avô Era Kim Jong-il? Kim Il-sung. Era o Kim Il-sung, que era o avô, era o pai do Kim Jong-il, que é o pai do Kim Jong-un. Esse cara, ele ia ganhar, porque ele era também um cara que estava envolvido com o movimento de libertação nacional, que era o cara que estava liderando o movimento comunista do Norte. E quando teve um movimento de eleição no Sul, ele era o principal candidato para ganhar, né? E aí cortaram a eleição. A mesma coisa acontece no Vietnã, né? Quando a gente tem o Ho Chi Minh como principal candidato, né? Prestes a ganhar. E através desse golpe, né, dessa interferência direta dentro da política do Vietnã, os Estados Unidos começam a preparar esse terreno para o que vai acontecer mais para frente, que é essa guerra, que é a fase da guerra. Então, quando a gente entra nesse contexto do que a gente chama de guerra do Vietnã, é crucial a gente entender que para eles, os vietnamitas, era o que eles chamavam de guerra americana. A política de contenção da expansão soviética e chinesa tornou-se a justificativa para um envolvimento cada vez maior. E o incidente do Golfo, que aconteceu em 64, né, acho que é Tonkin, até hoje é contestado o que aconteceu lá, deu ao presidente Johnson o pretexto que ele precisava para enviar milhares de tropas americanas para o combate. Que foi tipo uma armação, né? Que esse episódio aí, né, que foi um ataque, um suposto ataque vietnamita a embarcações dos Estados Unidos, não foi? Isso. Porque foram 2 confrontos que supostamente aconteceram, né, com o Vietnã do Norte e os Estados Unidos. Porém, é isso. A gente nunca teve. Isso aconteceu em 64 e um destroyer dos Estados Unidos relatou ter sido atacado por lanchas, que pareciam ser lanchas do pessoal que morava no norte do Vietnã. Então, 2 dias depois disso, no dia 4 de agosto, outro incidente foi relatado pela mesma embarcação. E aí, o presidente Johnson usou esses incidentes, que nunca foram confirmados, para que eles pudessem aumentar a atividade militar na região do Vietnã. Claro, né? Não precisava nem ser verdade, foda-se. Vindo dos Estados Unidos, não precisava ser verdade. Mas se essa resistência existia, faz sentido. Também. Né? Faz sentido essa resistência existir. Mas eu não acho que... Não sei. Não dá pra saber, né? Por isso que são indícios de que aconteceu. Então, a natureza do combate parece que era um pesadelo. Por um lado, você tinha a maior superpotência do mundo, com a tecnologia de ponta militar, né? Principalmente por causa dos investimentos que são feitos ali depois da Segunda Guerra Mundial. Então os caras tinham helicóptero, eles tinham operações de busca e destruição. Eles teoricamente eram o exército mais forte do mundo já naquela época. Assim, a gente tá falando também de um período em que Guerra Fria, né? Os Estados Unidos já tinha a arma atômica, a bomba atômica. E não tinha uma, né? Já tinham várias. Já tinham várias, mas eles não tinham autorização do Congresso para usar esse tipo de armamento no Vietnã. Eles não tinham essa liberação. Na verdade, isso é um fato curioso, né? Porque os Estados Unidos ele nunca declarou guerra ao Vietnã. Esse incidente do Golfo de Tonkin que rolou foi meio que uma desculpa para eles entrarem num conflito, né? Ali meio que de forma preventiva, mas nunca teve uma declaração de guerra, né? Dos Estados Unidos contra o Vietnã. Oficial, né? Oficial, até porque esse tipo de declaração tem que passar pela aprovação do Congresso, né? De acordo com a Constituição dos Estados Unidos, só o Congresso pode declarar guerra. Mas a gente vê que é corriqueiro na história dos Estados Unidos os presidentes norte-americanos iniciarem conflitos a despeito de qualquer
qualquer decisão que tenha do Congresso Nacional, como foi o caso do bombardeio ao Irã, né? Não tem lógica nenhuma isso, né? Se não teve permissão do Congresso, foi um ato totalmente autocrático do Trump, mas que é da política norte-americana, né? Os presidentes fazerem isso. Então, de um lado você tinha esse exército norte-americano com força, tecnologia, investimento por causa da Guerra Fria, e do outro você tinha o exército do Vietnã do Norte, que era uma força bem treinada, convencional, e você tinha também os guerrilheiros do Sul, que são mais conhecidos como os Vietcongs. Né? Quem assistiu Rambo aí manja, tá ligado? Dos Vietcongs, né? Eu acho que o Rambo foi o que eu acho que o Rambo foi o que mais explorou, né? Essa temática dos Vietcongs. Ah, sim. Os Vietcongs eram os comunistas, não eram, não? Eram, Eles eram comunistas. mas eles estavam no sul, Estavam no sul, entendeu? Porque essa que é a grande parada. Você já tinha o exército do norte e você tinha esses guerrilheiros do sul, né? Que eles são essenciais para o que acontece daqui para frente. Porque também o que acontece com a invasão americana é uma violência desmedida, né? A gente tá vendo, talvez nessa guerra do Vietnã, pela primeira vez, não pela primeira vez, mas muito bem documentado, uma guerra de invasão onde uma série de crimes uma série de crimes e massacres são cometidos com autorização dos generais, né? Contra a população vietnamita, né? É muito parecido com o discurso que Israel tem em relação à Palestina, de que todo mundo é Hamas. Naquela época, todo mundo no Vietnã era Vietcong, né? Se você tá correndo, é porque você é Vietcong. Se você tá parado, é porque você também é Vietcong. Então, assim, fuzila todo mundo por via das dúvidas. E fora a brutalidade, né? A violência no campo, a violência contra as mulheres, contra os idosos, contra as crianças. Isso foi gerando na população uma visão de que, assim, os Estados Unidos não tá aqui pra defender a gente, né? Pra cuidar, eles não estão trazendo democracia pra gente. Então, assim, cada vez que acontecia algo do lado dos Estados Unidos contra os vietnamitas, cada vez mais se juntavam pessoas à causa pela libertação do Vietnã, né? Cada vez mais você tinha mais Vietcongs, né? Você ataca ali um vilarejo e você faz uma galera se junta aos comunistas, porque tá vendo o que tá rolando, né? Sim, isso é super importante para você entender, porque existe literalmente, né? Você tem a população unida para se libertar dessa invasão, porque a partir desse momento você já tá vendo isso como invasão. E o Vietnã passava por problemas na época, né? Passava. Então, o que era genial era as estratégias de guerrilha que eram aplicadas, né, pela sua simplicidade e eficácia que era feita. Então, eles falavam, né, eles tinham um lema que eles falavam: agarra-se ao cinto do inimigo para neutralizar a artilharia e o poder aéreo dos americanos. Eles usavam túneis complexos, mano, é muito louco. Não sei se você viu os túneis, mas é um negócio Já. muito louco que eu vi nessa pesquisa que eu tava fazendo aqui, que eram basicamente cidades subterrâneas, de tão grandes que eram. Eram quilômetros e quilômetros de túnel, né, que eles construíram. Exatamente. Eles usaram armadilhas psicológicas e mortais, desde as simples estacas de bambu pundim e as elaboradas armadilhas com granadas. E eles se moviam como peixes na água entre a população civil e muitas vezes os apoiavam. E eles estão apoiando porque justamente pelo que o Chai falou. Eles estão vendo que a invasão americana não tá ali para libertar ninguém, né? Na verdade, eles estão ali praticando atrocidades piores do que os próprios vietnamitas estavam fazendo entre eles, né? Essa guerra ela acontece também depois do Ho Chi Minh, né? Depois ali que o Ho Chi Minh, ele, se eu não me engano, ele chega nos anos 40 no poder, ele fica até acho que 69 quando ele morre, mas o Vietnã sempre passou por essa instabilidade por conta do histórico de colonização francesa, né? E não só por isso, mas porque antes mesmo desse período da colonização francesa, o Vietnã, não só o Vietnã, né, mas toda aquela região ali, Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, muito culturalmente rica e etnicamente diversa. Então, assim, tiveram impérios ali. Aquela é uma região, né, Miojo? Se a gente pega ali pra ver 1000 anos antes, é uma região que tinha impérios. Império pra caralho. Era um império contra o outro. Subia um, caía, etnia dali
Era um bagulho louco. Então, tem esse período da colonização francesa, que é também muito curioso, né? Porque não chega a pegar tanto o Laos, porque o Laos é uma região um pouco mais reclusa, por causa da posição geográfica que fica, né? Entre as montanhas. Mas o Vietnã é colonizado. Então, tem um período que os comunistas, eles combatem os franceses, eles ganham dos franceses, só que os americanos entram... Não, tem até uma participação do Japão em algum momento, né? Acho que antes dos americanos. Mas o que acontece? O Ho Chi Minh, ele morre em 69, ele falece em 69. Depois disso, começa esse período aí de tentar desestabilizar o país, né? De criar essa oposição de fantoche, que é esse cara, esse Nhong Dinh, que é... Inclusive, ele tinha um nome francês, que era Jean Baptiste, né? Que você já vê que é um cara que ele foi criado muito próximo dos colonizadores franceses, né? Então esse cara, ele é colocado como um possível líder da nação. O que não acontece, né? Porque tem essa divisão entre norte e sul. E quando começa essa guerra com os Estados Unidos, é uma região de muito difícil acesso, né? A gente falou disso no episódio do Irã. Como é que os Estados Unidos vai invadir o Irã? A mesma coisa aconteceu ali no Vietnã, né? E essa invasão foi muito desastrosa para os Estados Unidos. Tanto é que é uma derrota militar para eles, né? Porque eles não conseguiram derrubar o Vietnã. E o Vietnã usou tudo que é tipo de tática, velho. Não só essa trama de túneis subterrâneos, que era muito louco, que era proteger, assim, não podia tacar uma granada no buraco, porque tinha todo um esquema, né? Não sei se você já viu, Miojo, de usar a água para evitar que granadas de fumaça pudessem contaminar os túneis. Então, assim, uma engenharia, assim, sinistra, e que fazia com que os soldados americanos ficassem traumatizados de entrar naquela região para combater, para tentar avançar, né? Quando eles estavam em campo, parecia que eles estavam combatendo um inimigo fantasma, que eles não veem onde está esse inimigo, mas ele ataca de todos os lados, quando você menos espera. E inclusive é nesse mesmo período aí de 75, né, que começa a vir a ideia do transtorno pós-traumático, né, o PTSD, que os soldados voltavam para os Estados Unidos completamente transtornado, né? Um transtorno psicológico muito maior do que aconteceu na Guerra da Coreia, por exemplo, né? Também teve, mas eu acho que a Guerra do Vietnã também ela marca um ponto de o uso de armamento moderno. A violência ela aumenta muito, né? É meio que exponencial. Mas aí, quando você para pra pensar, como que o Vietnã conseguiu fazer tudo isso, né? E aí você analisa, você vê que eles não estavam sozinhos. Essa era uma guerra por procuração, basicamente. Então você tinha a União Soviética, que forneceu material bélico, ofereceu tanques, artilharia pesada, mísseis antiaéreos, que desafiavam o domínio americano aéreo que eles tinham. A China também forneceu apoio logístico para armas leves, munições e também unidades de engenharia para manter a trilha do Ho Chi Minh funcionando sob bombardeio constante. O que é essa trilha? Era uma trilha que eles usavam para poder desovar materiais, entendeu? Tipo armamento. Era um sistema de estradas que era usado no norte do Vietnã para transportar os suprimentos, as tropas, para a galera que estava no sul. Que foi bombardeado, né? E não deu muita... Então, não e deu. é exatamente isso que eu tô falando. Embora eles bombardeassem, a China dava suporte de engenharia para fazer esse caminho. Eram vários, não é? Esse é um deles que eles usavam para transportar as coisas. Então, a China foi fundamental para isso, para manter a logística interna do Vietnã funcionando. E isso que é marcante, assim, porque ela foi bombardeada. Eles bombardeavam tudo, mas essas rotas, elas tinham, vamos dizer assim, elas eram preferenciais para poder fazer transporte de equipamento e pessoas, né? Do norte pro sul. Então, tem um livro, cara, chamado The Politics of Heroin in Southeast Asia, que ele é feito pelo historiador Alfred McCoy. Ele fala coisas interessantes que aconteciam para financiar os aliados que eram anticomunistas. Então, para financiar os anticomunistas nessa guerra, principalmente em Laos, tá? Tinha umas tribos ali que eram envolvidas com isso, especialmente a tribo Hmong. A CIA, ela se torna cúmplice de tráfico de ópio e heroína
Os Estados Unidos começam a contrabandear, ajudar nesse contrabando, que por meio das companhias aéreas que eram fechadas com a CIA. Então eles usavam para transportar o ópio pelas montanhas. A agência não traficava diretamente, mas protegia os aliados e os senhores das drogas naquele momento, garantindo que a heroína, que mais tarde inundaria a própria tropa americana, né, eles começam a utilizar pra caralho, continuasse funcionando. Então essa era uma aliança que existia para justificar o combate ao comunismo, tá ligado? Isso é um bagulho muito louco, porque pouca gente fala sobre o tráfico de drogas. Mas o tráfico de drogas era gigantesco, financiado pelos Estados Unidos, para que eles conseguissem manter essa guerra de pé lá, né? Porque não era só o dinheiro que vinha dos Estados Unidos, eles precisavam da influência e gerar mais dinheiro na região. Então, mano, que louco. Não que isso seja novidade, a CIA fez isso dentro do próprio Estados Unidos, distribuindo drogas nas periferias negras para desorganizar os movimentos sociais. Essa estratégia, ela tá quase que acontecendo em paralelo aqui. Porque no mesmo momento que tá acontecendo essa guerra no Vietnã, você tá tendo o crescimento dos movimentos sociais nos Estados Unidos. Porém, antes de a gente chegar lá, a Segunda Guerra Secreta foi travada contra a própria terra. Essa operação é a Operação Rush Hand, né, que eles começam a usar o que era chamado de agente laranja, que era basicamente um desfoliante químico extremamente tóxico. E uma das substâncias mais cancerígenas que tinha dentro desse componente era dioxina, né? Aham. É isso que é o napalm, não é não? Mano, eles despejaram milhões de litros na floresta. É isso, é arma química. Crime de guerra, assim. Hoje, né? Já era naquela época. Já era naquela época crime de guerra o uso de arma química, mas eu acho que o uso do agente laranja pelos Estados Unidos foi um dos mais emblemáticos da história. Tanto que tem aquela foto da menina vietnamita correndo, que ela tá com 30% do corpo queimado. E aquilo ali meio que gerou uma revolta global, né? Você falou que já estavam tendo movimentações nos Estados Unidos, manifestações contra o fim da guerra. Mas quando a população começou a receber informação disso, o público ficou contra, né? No próprio Estados Unidos as pessoas já eram contra a guerra e o uso desse tipo de arma, né? Contra civis. Pra você ter uma ideia, mano, tem uma matéria de 2019 do É o País que fala o seguinte: 50 anos depois, o agente laranja continua contaminando o povo no Vietnã. A região inteira, não foi só o caso do agente laranja, mas, se eu não me engano, o Laos também foi o país mais bombardeado na história até hoje. A quantidade de bombas que os Estados Unidos jogou lá nesse período, né, nessa guerra do Vietnã, ninguém ainda, nenhuma guerra ainda passou isso, né? E é meio que surreal, né? Você fala, porra, o paizão, né, do tamanho de Diadema. Tá, tudo bem, um pouquinho maior que Diadema, mas, né? Caralho, que é muito o que acontece com Gaza, né? Eu acho que tudo que a gente tá falando aqui, acho que a gente consegue traçar um paralelo direto à situação da Palestina, porque é muito próximo, né, Miojo? Eu não sei se você vê isso também. Né? Não, com certeza. As práticas são as mesmas, né? Os crimes de guerra, o uso de arma química, a violência desmedida, a desumanização do outro, a retórica de que são todos Vietcong, são todos Hamas, assim, é o mesmo discurso, é a mesma retórica de guerra, né, utilizada. Pra você ter uma ideia, milhões de vietnamitas e dezenas de milhares de veteranos americanos e os seus aliados foram expostos a esse agente laranja, né? E o resultado foi uma epidemia de câncer, doença de pele, a herança de defeitos congênitos que afetam até hoje a galera, né, terceira, quarta geração pós essa guerra. A terra ficou envenenada, as florestas foram destruídas, foi foi um desastre químico isso. Foi um desastre químico. E os Estados Unidos nunca pagou por isso, né? E aí, a gente tem o que eles chamam de Terceira Guerra, né? Que foi o movimento anti-guerra, que se inicia pequeno, mas ele cresce exponencialmente alimentado pelas imagens de televisão trazidas por esse conflito. Por quê? Esse conflito foi o primeiro conflito televisionado. Então, a população dos Estados Unidos, ela já sabia, ela viu o que estava acontecendo através das notícias que passavam na TV. Nessa época, se eu não estou enganado, cerca de quase 90% da população estadunidense já tinha televisão dentro de casa. Então, as pessoas estão vendo isso e elas começam a se revoltar dentro dos Estados Unidos. No ano de 1968, que foi o ponto dessa inflexão,
Em um ataque coordenado massivo, as forças do Exército do Norte e os Vietcongs atacaram mais de 100 cidades e bases no Vietnã do Sul, incluindo a embaixada americana, naquela época Saigon, porque mudou de nome, não é mais Saigon. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Militarmente, a ofensiva foi uma derrota para os comunistas. Eles sofreram perdas gigantescas e não conseguiam manter nenhum território. Mas, politicamente, foi uma vitória. Ela destruiu a narrativa do governo americano, de que a guerra estava sendo vencida e a luz no fio do túnel estava próxima. O impacto da opinião pública americana foi devastador. Johnson, um homem politicamente quebrado, anunciou que não concorreria à reeleição nos Estados Unidos. Com isso, o Nixon, ele assume o poder, né? E ele assume essa ideia de paz com honras, né? Que ele ia fazer o término da guerra. E sua estratégia foi o que eles chamavam de vietnamização. Treinar e equipar o exército do sul do Vietnã para que eles pudessem lutar sozinhos, sem interferência norte-americana, contra o norte, enquanto as tropas dos Estados Unidos iam vazando do Vietnã, que parece a mesma coisa que aconteceu no Iraque, né? Também. O pessoal vai saindo, o Afeganistão também. É a mesma estratégia. Então, os acordos de paz de Paris foram assinados em 73 e as últimas tropas americanas deixaram o Vietnã nesse mesmo período. Mas essa paz, né, não continuou, porque a guerra nunca acabou. 30 de abril de 75, os tanques do Vietnã do Norte derrubam os portões do Palácio Presidencial em Saigon. E o mundo assiste isso pela TV, pelas imagens dos helicópteros que estão desesperadamente filmando os últimos americanos saindo dali, evacuando. E aí parece que a guerra tinha terminado e o Vietnã finalmente tinha sido unificado após isso, mas sobre o regime comunista. Então, isso é super interessante, porque o resultado é o que a gente falou. Afeganistão, Iraque teve a mesma resposta. Os Estados Unidos, na verdade, a gente pode considerar que eles perderam declaradamente 3 guerras? Assim, eu sinceramente eu não consigo dizer uma guerra que os Estados Unidos ganhou. Eu também acho que não. Não teve nenhuma. Porque ele sempre tá lutando com o aleijado, né? Tipo Não, isso. não é nem isso aí. É pior. Você não tá só lutando contra mulheres, crianças e aleijados. Você é a maior potência que a história da humanidade já viu. Você está lutando contra mulheres, crianças e aleijados e você tá perdendo, velho. Com o top de tecnologia que eles têm, né? Com o top, você tá perdendo. Você não consegue tomar o território. Você só consegue tomar o território se você abraçar a sua essência de genocida e falar, eu não ligo pra opinião de ninguém e eu vou jogar uma bomba E eu vou matar atômica todo aqui. mundo mesmo e foda-se. Eu vou matar todo mundo e foda-se. Se você não abraçar esse seu lado, né? Se os Estados Unidos não abraçar esse lado deles, eles não ganham, não tem como. Né? A gente vê isso no Vietnã, não tem como. Eles tentaram tomar o país se defendeu, eles tiveram que recuar. Hoje, não existe no calendário norte-americano o dia da vitória contra o Vietnã. Mas você tem no calendário vietnamita o dia da vitória contra os Estados Unidos. Né? O dia da libertação nacional. Você tem isso na Coreia do Norte, você tem na Rússia. Os países que enfrentaram, que seguraram e que ganharam, transformam isso em um feriado nacional. Quem perde não precisa relembrar, né? Porque assim, numa guerra, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é defender meu território e manter ele. Acabou a guerra, eu mantive meu território? Eu ganhei. É básico, né? Assim, o cara queria tomar meu território, matar, mudar o regime, não conseguiu. Perdeu. É isso. É exatamente isso. E é isso que a gente vê desse conflito, né? Esse conflito foi basicamente os Estados Unidos querendo intervir para que a expansão comunista não chegasse no resto do mundo. E embora as expectativas deles de que se o Vietnã virasse comunista, as outras nações também iam virar comunistas, também não se concretizou. Porque o Vietnã virou uma nação comunista, mas isso não significa que a Indoásia virou comunista. A Índia não virou comunista. Ninguém virou comunista. O Paquistão não virou comunista. Inclusive, o Laos, eu acho que hoje ele é um país socialista. Eu não sei muito bem da história, mas acho que ele caminhou para isso, dada a proximidade com o Vietnã. O Camboja tem um episódio com o Pol Pot,
que eu confesso que eu desconheço, mas todo mundo fala que tem o massacre do Khmer Vermelho, né? Pol Pot foi um traidor e o caramba. Mas também o Camboja também teve uma experiência socialista de esquerda radical que deu muito errado. Por motivos de contexto do país, que eu não desconheço, mas eu sei que deu errado, né? Camboja. O Laos deu um pouco mais certo. E tem do outro lado ali, bem perto, a Tailândia, né? E a Tailândia sempre foi uma monarquia. Até hoje é uma monarquia, né? Você tem um rei que manda no país, que é o Rama, sei lá, é uma família Rei Rama 25º, sei lá. O Burma também não virou, né? Os países em volta ali, você tem realmente o Laos, ele também tem um partido único até hoje, né? Tem um partido único lá, Sim. que é o Partido Comunista É que o de Laos ele é um pouquinho libertação mais lá. específico, porque na época da colonização, na época da expansão do Império Britânico pela região, o Laos, eu não sei se você sabia disso mesmo, mas o Laos ele era um país desconhecido. Ele ficou desconhecido por muito tempo, por conta da região onde ele fica. Então, assim, ele fica entre montanhas. Então parecia que não tinha nada entre as montanhas. Né? Você não tinha satélite, você não tinha balão, você não tinha nada. Era uma coisa mais rudimentar. Então ele foi um país que demorou a ser descoberto, mas que é uma nação com uma cultura milenar, que está ali na região há milhares de anos, conviveu com todos os povos da região por muito tempo. Isso é interessante pra caramba ali, né? Eu sinto dizer que eu não sou essa região do mundo é uma região que eu acho que eu preciso estudar mais, sabe? Eu Porque também. é uma região que eu conheço muito pouco. E eu acho que tem conhecimentos históricos ali muito importantes pra gente. Mas esse conflito, ele termina com a emancipação, né, do povo vietnamita, né? E novamente, né, não se concretiza também aquela história de que toda a Indo-Ásia ia virar comunista. Mas nesse período da década de 70, a gente já tá praticamente já no começo do declínio da União Soviética. A União Soviética sempre foi, né, a representação maior das revoluções operárias que acontecem no mundo. Principal aliado econômico, né, desses países que estavam também tentando fazer um processo parecido, semelhante, né? Vietnã, Coreia, Cuba, todos esses países tinham, até a China mesmo, né? Até 54, pelo menos, a China tinha uma parceria com a União Soviética, mas aí rolou um racha sino-soviético porque Mao e Stalin não concordavam com algumas coisas. Tem um livro muito bom sobre isso, meu, chamado Marxismo Ocidental, Como Nasceu, Como Morreu e Como Pode Renascer, do Domênico Lossurdo, que ele faz esse balanço entre União Soviética e China maoísta nesse período, e ele fala bastante sobre os países da região. Interessante. Interessante. Não conheci esse livro, acho que eu vou dar uma pesquisada depois. Sugestão aí pra todo mundo ler, né? Marxismo Ocidental. É muito bom esse livro. Vou dar uma olhada nele com certeza depois. Mas, o que a gente pode, né? Eu acho que a gente pode olhar para essa história do Vietnã como um alerta. Porque a gente tem que olhar sobre esses perigos de intervenções de países externos, especialmente Estados Unidos, né? E a importância de a gente entender a história e a cultura de outras nações. E também tem um fator nisso também, né? Porque a gente falou do Vietnã, mas a gente falou pouco também sobre como que... A gente falou mais da guerra, né? Mas a gente falou pouco da política interna do vietnamita no período Ho Chi Minh e pós-Ho Chi Minh. Assim, não que fosse perfeito, né? A gente também não defende, pelo menos eu não defendo que a União Soviética era perfeita, nem que a China era perfeita, porque toda experiência socialista vai trazer as contradições da sociedade capitalista, né? Que ela tá tentando desconstruir. Elas vão se manter, mas então isso os defeitos eles vão permanecer por um tempo ainda, né? Essas questões mais problemáticas. E o Vietnã tinha muito problema de corrupção. Tanto que, eu não sei se você tá ligado, Miojo, mas aquela capa do álbum do Rage Against the Machine, que é um monge pegando fogo, que é o monge que simulou, é desse período, porque tinha manifestações contra o governo bem radicais. Uma delas era essas dos monges que iam na rua e praticavam o ato de imolação, que é uma manifestação extrema. A gente viu recentemente um cara do exército dos Estados Unidos chamado Aaron Bushnell, que também praticou um ato de imolação na frente, acho que da Embaixada de Israel nos Estados Unidos, em algum lugar assim, como uma manifestação pelo fim do genocídio na Palestina, né? É uma manifestação extrema essa, eu acho. Esse caso recente aí que acontece, né? Foi ano passado que um jovem lá, né, tacou fogo em si mesmo na frente da embaixada israelense nos Estados Unidos.
E é interessante também a gente notar como que esse tipo de coisa é utilizado às vezes, né? Como que também essas manifestações são usadas de uma forma iconográfica, talvez, assim, tipo, expor um regime, uma violência, algo do tipo, né? Com certeza. Que é louco, né? Porque no caso do Vietnã, fazendo só mais uma vez um paralelo entre Vietnã e Palestina, porque no caso do Vietnã, a gente teve as imagens, as fotos das crianças com efeito do napalm na pele, a gente tinha esses monges que iam na rua e praticavam imolação. Tudo bem que às vezes era contra o governo em si, mas esses atos, assim, essa imagem da época toda, isso teve tanta repercussão na cultura, na arte, na mídia na época, né? No cinema, você falou do Rambo, mas se a gente olhar pra música, todos os artistas da época meio que faziam música sobre isso, né? Falavam sobre esse período. E a gente vê um contraste muito grande hoje no silêncio, porque hoje a gente tem imagens mais gráficas, a gente tem conteúdo que evidencia ainda mais um ato de brutalização contra uma população que não consegue se defender. Tem, sei lá, tem o equivalente aos Vietcongs é o Hamas, que não é tão bem preparado quanto os Vietcongs eram. Não tem o apoio da União Soviética e nem da China. Tem apoio, quando muito, do Hezbollah. É uma situação muito diferente, mas a gente vê que tem muito mais evidência do crime que tá acontecendo, mas a gente não vê a repercussão cultural, tá ligado? A gente não vê essa coisa se propagando para outras áreas de uma forma como foi na época, né? Contra o Vietnã, as músicas, os filmes, os quadrinhos, as HQs, muita coisa que hoje virou cinema 10 anos atrás, começou naquela época, né? Foi ideias que vieram a partir de um protesto contra a guerra do Vietnã. E hoje a gente tem, eu sinto que a gente tem a carência desse tipo de manifestação, porque é uma situação muito mais complicada você questionar Israel, né? Porque é um aliado central dos Estados Unidos na geopolítica global. E aí você tem esses movimentos evangélicos, né, também, porque isso não é só no Brasil, né? Você tem esses movimentos religiosos também que se pactuam com algum tipo de conexão ilusória sobre eles e Israel, né? Pensando nesse caso de Israel. Sim. Gerando uma certa desculpa divina de que você tem que proteger esses grupos e tal, né? Que estão sempre relacionados à mesma classe social que já gerava esses conflitos nessa época. Que é a classe média burguesa, que incentivava isso na época do Vietnã e agora. Relacionado às manifestações artísticas que você falou, eu acho que existe sim muita manifestação artística. É porque as manifestações artísticas, elas não chegam Elas na são grande boicotadas, mídia. hoje elas são muito mais censuradas. Mas é porque antigamente as manifestações artísticas, como por exemplo o Woodstock, eles eram eventos muito grandes e fora da normalidade. E hoje em dia você tem eventos muito grandes, mas isso está dentro da normalidade. E aí essas manifestações artísticas acontecem nesses eventos. Naquela época você tinha uma certa cobertura da mídia, porque o movimento social que está se desenvolvendo nos Estados Unidos, junto com os Panteras Negras, Martin Luther King você tem Martin Luther King, você tem o assassinato dele, o assassinato dele, você tem o Malcolm X, Muhammad Ali, o Malcolm X também que vem, mas você tem o Muhammad Ali que se recusa a ir, né? Porque também tem nos Estados Unidos, o que acontece nos Estados Unidos de percepção interna é que o negro norte-americano, ele tá indo lutar pra uma guerra pra morrer, e quando ele volta dessa guerra, ele percebe que ele sequer ele é um sub-indivíduo, ele não tem os direitos básicos do indivíduo, então ele tá lutando e morrendo por uma nação que não garante a ele o mínimo de dignidade humana, né? A sensação interna dos Estados Unidos era justamente essa, né? Que você matando o seu adversário, eles te tratavam melhor do que quando você voltava pro seu próprio país, onde você era classificado como um cidadão de segunda classe, né? Tendo que usar estabelecimentos específicos, você não pode beber água em todos os lugares, ao banheiro em qualquer lugar, o busão só pode sentar na área reservada para você. Então, tudo isso inflama o movimento social. Sim, e vale lembrar, né, que as leis de Jim Crow foram até meados dos anos 60, até 64, 65, se eu não me engano, que era a lei de segregação racial, né? Negros não podem frequentar os mesmos espaços que os brancos, não pode sentar no mesmo lugar do ônibus. E é nesse período que começam a ter essas manifestações, né? Tem uma mulher que ela senta num lugar uma mulher negra que ela não podia sentar naquele lugar, ela senta no ônibus, isso gera uma repercussão, né? Tem toda essa movimentação nacional também interna, né? Então, assim, a guerra do Vietnã, ela começa a se mostrar muito insustentável
Não tem como você manter esse conflito com essa instabilidade interna que você tá gerando. Porque a galera tá vendo que se você é preto, você vai ser mandado pra morrer, velho. E é isso até hoje, né? Acho que isso não mudou muito nos Estados Unidos. É interessante você ouvir até mesmo as frases do Muhammad Ali, né? Quando ele tá falando sobre isso. Porque ele falava que ele não via razão pra lutar contra os vietnamitas, né? Ele falou assim, né? Por que deveriam me pedir para ir tão longe para atirar em pessoas de outro país quando os negros de Louisville são tratados como cães? O que o Vietcong fez para que eu esteja em guerra com ele? Vietcong jamais me chamou de crioulo. Se eu pensasse que a guerra traria liberdade e igualdade a 22 milhões de pessoas do meu povo, eles não precisariam me obrigar. Eu me juntaria a eles amanhã mesmo. Não tenho nada a perder por sustentar minhas crenças. Então eu vou para a prisão. Ah, não, isso aqui já... Não, ele era foda. Mano, Muhammad Ali, o cara tem um... Eu acho que é nesse mesmo contexto que tem um... Eu não sei se é um juiz ou um advogado que tá interrogando ele e fica perguntando pra ele assim, Mr. Clay. E ele fala assim, Muhammad Ali, sir. Aí o cara, Mr. Clay, ele... Muhammad Ali, sir. Mano, meu nome é Muhammad Ali, não é? Assim, eu não vou aceitar o nome norte-americano. Eu tô abraçando o meu nome de acordo com a minha origem. E você, por favor, respeite, né? Então, assim, o Muhammad Ali, ele foi esse cara que ele se tornou extremamente combativo e que passa também a ser extremamente incômodo, né? O próprio Malcolm X, né? Ele não começa como um socialista. Ele não começa como um cara radical de esquerda. E até o assassinato dele, ele não se declara alguém de esquerda ou um socialista. Mas ele faz viagens à África e ele percebe que nesses países ele não sofre o racismo, né? Ele percebe que nenhum país socialista onde ele passa, ele é tratado como um cidadão de segunda classe. E é aquilo que a gente falou no outro episódio, né? Porque na própria União Soviética, na década de 30, até o final da década de 30, o racismo já era criminalizado. Então, assim, é uma outra perspectiva, é uma outra formação social, né? A União Soviética vem de uma união de povos, diferentes etnias, contra uma opressão externa. Nos Estados Unidos, você tem uma outra formação social, né? Você tem uma população formada por imigrantes e descendentes de pessoas que foram escravizadas, que são privadas do direito à terra, de qualquer tipo de direito, de cidadania, e que só tem... o único direito é, assim, trabalhar e morrer. É isso, né? Você não tem direito a mais nada. E assim, gente, vamos encerrando esse episódio, né? Queremos agradecer a todos vocês aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse pequeno resumo, né? Bem superficial, assim. A gente só passou por cima, né? Desse conflito todo do Vietnã, mas eu espero que vocês tenham um conhecimento maior sobre esse fato histórico que realmente... Como o Chai falou no começo do episódio, ele molda a nossa sociedade, né? Vai moldar a história da humanidade. E mostra também as formas imperialistas que alguns países ainda se utilizam hoje em dia, tipo os Estados Unidos, para que a sua vontade seja feita da forma que eles querem, né? O conflito que está acontecendo no Brasil hoje, com o tarifaço aí, com a proteção de líderes como o Bolsonaro, do executivo dos Estados Unidos, né? O Trump querendo proteger o Bolsonaro, é um reflexo disso daqui, na década de 50 e 60. É a mesma estrutura de domínio que os Estados Unidos têm e sempre teve. Eu lembro muito, muito claramente um professor de história, na época eu fazia cursinho ainda, e ele falou uma frase que eu nunca esqueci, né? Lembre-se que o presidente dos Estados Unidos, ele governa pros americanos. Os interesses sempre são para eles, nunca para qualquer outra nação, né? E hoje, vendo mais de perto, a gente vê que não é só para eles, é para uma elite dos Estados Unidos, não é para toda a população dos Estados Unidos, né? Sim, total. E que é o mesmo reflexo da época da Guerra do Vietnã também. Segregação racial e tal. E hoje você tem a segregação com os imigrantes, você tem a pobreza, você tem tudo isso que está crescendo grandemente lá. Então, esse episódio foi pra gente relembrar sobre a nossa própria história enquanto seres humanos, pra gente poder fazer as comparações nas medidas corretas, fazer uma análise consciente e sóbria do que está acontecendo no mundo, né? Sem mais, vamos lembrar vocês novamente, para quem quiser ir lá seguir as nossas redes sociais e também dar uma olhada no nosso Apoia-se, se você quiser contribuir um pouco mais, né, financeiramente, para que esse podcast permaneça no ar. Mas se você ficou até aqui, quero agradecê-lo novamente e eu vou me despedindo de vocês. Espero ver vocês no próximo episódio. Um beijo e cheiro. Tchau, tchau. É isso, meus amores. Até a próxima. Um grande abraço. Falou, valeu.